Como é que o senhor conseguiu, com tanta precisão, traçar aí o cenário político brasileiro 20 anos à frente? Em primeiro lugar, conhecer os personagens e acompanhar, vamos dizer, a duplicidade de discurso deles, porque você sempre tem um discurso para fora, para o público, e tem o discurso interno que aparece, vamos dizer, nas assembleias do partido, nas reuniões, nas publicações, etc, etc. Em geral, os nossos comentaristas políticos ouvem apenas a segunda parte. Então, não estão sabendo quais são os planos verdadeiros. Não é isso? Então, você tem uma coisa que você fala porque convém e porque aquilo vai dar uma boa imagem. E tem outras coisas que você fala para você se orientar. Não é isso? Então, quer dizer, é só esse segundo discurso é sério, é verdadeiro. O outro é só para constar. Então a gente pretende a documentação de tudo. Por exemplo, essas atas de assembleias do PT, assembleias do Foro de São Paulo, ninguém fora do partido lê isso. Então não sabe o que os negros estão querendo fazer. Em segundo lugar, existe uma coisa: tudo que aparece na política sempre aparece primeiro em pequenos círculos de intelectuais. Aparece como hipótese, como teoria, etc, etc. Mas se você acompanha essas discussões hoje, você sabe o que vai ser a política dali 30 ou 40 anos. Então dá para fazer previsões muito acertadas, que na verdade não são nem previsões, são praticamente confissões, os caras dizem o que vão fazer. Né? Isso, você vê, esse pessoal começou a estudar Antônio Gramsci em 65, quando a editora Civilização Brasileira, que era uma editora do Partido Comunista, publicou as primeiras obras do Gramsci. Né? E começaram a estudar, e uma facção da esquerda ficou estudando isso, enquanto a outra ia para as guerrilhas. A primeira ala sabia que a segunda ia morrer, e que ia usar os cadáveres como garoto propaganda. E foi o que foi feito, e foi o que funcionou. Então as guerrilhas acabaram, mas a Revolução Cultural deu certíssimo. Então os guerrilheiros foram boi de piranha apenas. E o pessoal do velho partidão, do pré, sabia que isso ia acontecer. Deixa eles morrer, depois a gente continua aqui fazendo o nosso serviço. Você veja, a maior parte da população, mesmo as classes cultas, elas seguiam pelo que sai na mídia. Eles não vão ler literatura especializada, eles não vão ler atas de assembleias de partidos, eles não vão ler os documentos de fonte primária. Isso só profissionais estudiosos que fazem. Né? Então, e o que sai na mídia? Eu digo, bom, depende de quem faz a mídia. E acontece que a mídia no Brasil foi ocupada pelo pessoal do Partido Comunista já nos anos 60. Como é que eu sei disso? Bom, eu estava lá, eu vi. Né? Então, na época, o governo militar baixou uma lei que tornava obrigatória a sindicalização dos jornalistas. E quem empreendeu a campanha de sindicalização? O Partido Comunista. Como é que eu sei? Eu estava lá, eu participei disso. Eu sindicalizei gente, entrevistei pessoas, etc, etc. Então, na medida que você procurava os colegas, né, para sindicalizá-los, você já fazia o perfil ideológico deles. Isso quer dizer que em poucos anos o partido tinha a ficha de todo mundo. E ele tinha, portanto, o controle da bolsa de empregos. Liberava. Olha, aqui liberou um lugar, uma vaga na rádio de Sorocaba. O partido mandava alguém lá. Pô. É muito simples. E com isso eles dominaram as redações inteiras. Mas os milicos não entendiam do assunto, entendeu? Eles podiam entender de guerrilhas, operação militar, da parte política eles não entendiam nada. Tanto que, você vê, a primeira vez que alguém de fora do partido falou em Antônio Gramsci fui eu, com o livro de 1993, A Nova Era, a Revolução Cultural. A primeira reação que apareceu foi, no meio militar foi um artigo do general José Fábrega, que saiu num jornal militar 8 anos depois. Daí, passados mais 4 anos, quer dizer, 12, daí o general Sérgio Augusto Avelar Coutinho escreveu um livro sobre Gramsci. Depois outro livro, os 2 livros muito bons. Só que você veja, eu já estava atrasado em 93 quando eu falei, porque o negócio já vinha desde 30 anos antes. Então são 30 anos mais 12, 42. No meio comunista, a ligação entre a atividade cotidiana, a militância, e os intelectuais é muito próxima. Tá certo? Não é como no restante da humanidade, onde o pessoal está com a sua vida prática e não quer nem saber o que os intelectuais estão discutindo. No meio comunista não é assim. Até porque tem que trabalhar, né? Claro, tem que trabalhar, tem que produzir, alguém tem que fazer alguma coisa. Né? Então
os comunistas têm uma facilidade muito grande de colocar em ação as ideias que vão aparecendo no meio intelectual. Tá entendendo? E, vamos dizer, no outro lado, em primeiro lugar, não existe um partido conservador, uma organização conservadora, tem nada parecido, né? É tudo na espontaneidade, no improviso, né? E quando um intelectual comunista diz alguma coisa que pode ser do interesse para a militância, né, aquilo rapidamente entra em circulação. Porque uma das essências do movimento conservador é o individualismo, cada um ter mais capacidade individual, mais liberdade individual. Sim, que é uma coisa que funciona na economia, mas na política não funciona. Na política é organização. Política é poder. O que é poder? Poder é o número de pessoas que te obedecem. E o quanto elas te obedecem. Quantas estão dispostas a morrer por você? Fidelidade. Então, os princípios que fazem uma boa sociedade do ponto de vista econômico e social não são os mesmos que fazem uma boa política. Ou não são os mesmos que criam a eficiência política. Né? Seria como fazer uma guerra com cada um por si, sem nenhuma... Sim. Eles vão privatizar a guerra. Né? A presidente Dilma, o PT, né, as pessoas de uma maneira geral que estão no poder, colocam esses desvios como algo assim individual. Tipo, uma pessoa agiu de forma errada, a própria Dilma fala do mal feito. Só que, para alguém que olha de fora, observa um pouco, fica complicado perceber uma certa recorrência, né, de escândalos, de roubos, e achar que isso é tudo uma falha, né, e não a regra. Então, isso aí é a mesma coisa que na história do comunismo, na história de 80 anos de comunismo. Então, tudo o que acontece de mal e que se comprova, no primeiro lugar, demora para comprovar. Né? Quando os comunistas cometem um crime, leva 30, 40 anos para chegar na mídia. Né? E, em segundo lugar, é tudo sempre explicado como se fossem desvios acidentais. Agora, você vê, o marxismo não é uma teoria que pretende explicar a história pelas suas leis estruturais? Né? Então por que a história deles mesmo não é explicada por leis estruturais, mas é sempre explicada por curiosas coincidências? Ou por desvios. Ou por desvios acidentais. Isso não tem o menor sentido. Mas a noção do desvio acidental, ela funciona por um motivo muito simples. Aí eu preciso dar um pouco de explicação mais teórica. Vamos lá. Nós sabemos que a proposta de uma economia comunista, economia 100% estatizada, é impossível. A demonstração disso foi dada em 1921 pelo Ludwig von Mises. A objeção dele é simples. Ele diz, olha, se você não tem mercado, as coisas não têm preço. Se não tem preço, não dá para fazer cálculo de preço. Se não dá para fazer cálculo de preço, não tem economia planificada. Acabou, ponto final. Né? Teve o cara que era ministro da economia da Iugoslávia, Eduardo Cardelli, esperneou um pouquinho, mas no fim eles decidiram ficar quietos porque sabem que o cara disse é verdade. Não dá para fazer. Não dá para fazer isso aí. Né? Vai ter que fazer outro negócio e chamar de comunismo. Né? Então, isso quer dizer que a economia comunista sendo impossível, eles não vão realizá-la, mas eles vão realizar alguma outra coisa. O que é a outra coisa? Outra coisa é o fortalecimento político ilimitado do movimento comunista. Ele não precisa estatizar a economia para ele ser impotente, para ele ser onipotente. Entendeu? Basta ele estatizar tudo mais. A educação, a cultura, a moral, entendeu? As relações humanas, tudo. Eles controlam tudo. A economia, não, curiosamente, a coisa que eles menos controlam é a economia. Até porque não tem como. Não tem como. Então eles controlam o resto. Então agora o pessoal capitalista que só liga para a economia, ele diz, não, mas eles estão deixando a gente praticar o capitalismo aqui, então não é o comunismo. Eu digo, mas nunca existiu outro comunismo senão esse, você está entendendo? A ideia do comunismo universalmente estatizado é uma besteira. Não, hoje nós sabemos que na União Soviética, durante toda a história da União Soviética, incluindo o período stalinista, você tinha pelo menos 50% da economia privada. Era ilegal, mas o governo deixava, porque se fechasse a economia privada, acabava toda a economia. É como o mercado negro que está surgindo com muita força na Venezuela. Isso, exatamente. Quer dizer, legal ou ilegal, o capitalismo está lá. Não existe porque essa coisa de... natural. Mas é evidente.
Só existe economia capitalista, não existe economia que não seja capitalista.